Questão de física do vestibular da FUVEST de segunda fase, questão aberta, tem o seguinte enunciado: a conversão de energia mecânica das ondas do mar é uma promissora fonte alternativa de energia limpa, e vários protótipos têm sido desenvolvidos para este fim. Uma das possíveis aplicações é o uso de câmeras de ar pressurizadas, que usem a oscilação das ondas do mar para fazer girar o eixo de um dínamo ou de uma turbina, gerando energia elétrica. Considere o esquema mostrado na figura. Uma boia flutua no mar e seu movimento vertical faz mover o pistão 1 de área A, que comprime o ar em uma câmara pressurizada a uma pressão P0. A distância máxima entre o pistão 1 e o topo da câmara é L. Um segundo pistão 2, de área A sobre 10, colocado horizontalmente na lateral superior da câmara, é acoplado a um mecanismo que faz girar um dínamo. Considere inicialmente que ambos os pistões são livres para se moverem sem atrito e que a pressão e a temperatura do gás no interior da câmara não se alterem significativamente. Isso é importante. Pressão e temperatura do gás da câmara não se alteram significativamente. Item A. Se as ondas do mar forem ondas perfeitamente harmônicas com velocidade de 3 metros por segundo e a distância entre as cristas for de 5 metros, calcule o período de rotação do dínamo. Tá, a gente já vai resolver. Eu vou ler todos os itens para a gente começar a fazer. Item B. Se a amplitude das ondas do mar é h, calcule a distância horizontal máxima d percorrida pelo pistão 2. Item C. Calcule a pressão máxima na câmara, considerando que a temperatura do gás em seu interior não varie. Expresse sua resposta em termos de pressão inicial na câmara P0 e de LH. Note e adote, considere o gás interior da câmara como sendo ideal em equilíbrio termodinâmico em todas as etapas do processo. Tá, então vamos começar pelo item A, que ele diz: se as ondas do mar forem ondas perfeitamente harmônicas, seria algo do tipo mais ou menos assim, com velocidade de 3 metros por segundo. Então a velocidade da onda do mar, vou indicar aqui, ela é de 3 metros por segundo, e a distância entre as cristas é de 5 metros. Cara, a crista é o topo da onda, né? Isso aqui é a crista, isso aqui é o vale. Então, se temos uma distância entre cristas, aqui, a gente tem, na verdade, o lambda, né? O comprimento de onda. E ele pede para calcular o período de rotação do dínamo. Cara, vamos olhar aqui para o desenho. Aqui a gente tem o mar, né? Ele está em laranja aqui, né? Aqui tem o mar, as ondas do mar. Conforme essas ondas oscilam, a boia ela vai adquirir um movimento na vertical. Ela vai subir e descer. Constantemente, né? Continuamente. Isso vai fazer com que a câmara, o pistão, pressione o ar aqui dentro da câmara, o segundo pistão vai ser acionado e vai fazer essa bobina girar, para gerar energia elétrica. Cara, simplesmente, se a gente analisa esse funcionamento desse protótipo, o período de rotação do dínamo é o mesmo período de oscilação da onda. Porque não tem nenhuma perda de energia aí no processo. Então, o período de oscilação da onda é o período de rotação da bobina. Então, basta a gente lembrar de ondulatória. Qual é a equação fundamental da ondulatória? A equação fundamental da ondulatória é de que a velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a sua frequência. Então, a velocidade que ele nos deu é de 3 metros por segundo, portanto, 3 metros por segundo é igual ao lambda, que ele nos deu, que é de 5 metros, portanto, 5 metros, vezes a frequência de oscilação da onda. Temos então que a frequência é igual a 3 dividido por 5 Hz,
E cara, qual é o período? O período ele é o inverso da frequência. Portanto, o período é igual a 5 sobre 3 segundos, tá? Sempre atenção nas unidades de medida. E essa é a resposta do item A, que esse é o período, né? Seria interessante você justificar que o período de oscilação da onda ele é igual ao período de oscilação da bobina, né? Aqui eu não estou sendo rigoroso, né, na resolução, mas numa questão dissertativa é muito importante você ter esse rigor e esse cuidado, porque a gente não sabe como, sabe, né? Eles levam em consideração essas coisas, é importante. É isso que vai te diferenciar, sabe, uma nota da outra. Então, é muito importante isso. Bom, item B. Item B. Se a amplitude das ondas do mar é H, cara, amplitude de uma onda. A amplitude de uma onda, a rigor, por exemplo, se eu tenho aqui um ponto inicial, a amplitude da onda é essa medida aqui. Porém, nesse exercício, ele diz que a amplitude é esse Hzinho aqui, ó, que é, na verdade, a distância entre a crista e o vale, né? E, na verdade, a rigor, por definição, a amplitude é a metade desse valor. Então, é uma coisa a se ficar atento, né? Mas ele falou no enunciado, então eu creio que não causaria tanto problema. Então, ele fala que a amplitude das ondas do mar é H e pede para calcular a distância horizontal máxima D percorrida pelo pistão 2. O pistão 2 ele está aqui. E conforme a boia oscila verticalmente e o pistão 1 pressuriza a câmera, o pistão 2 ele vai também fazer um movimento aqui na horizontal, né, de oscilação. Ele pede para calcular a distância D, no qual ele faz essa oscilação. Cara, e para fazer essa questão, a gente tinha que levar em conta que ele disse no enunciado que pressão, né, como eu grifei aqui em azul, pressão e temperatura do gás não sofrem alterações significativas. Como isso acontece? O volume, quando a boia se encontra na sua posição vertical mais baixa, ele tem que ser igual quando a boia atinge aqui a sua posição vertical mais alta. O volume lá dentro da câmara de ar é igual. Então a gente tinha que usar esse raciocínio, que ele é relativamente simples de perceber, mas exige um pouco de quebrar a cabeça ali. Então a gente conclui que o volume inicial, quando a boia está na sua posição vertical mais baixa, é igual ao volume final, que é quando a boia está na sua posição vertical alta. Cara, ele dá as dimensões da câmera. A câmera, eu vou até fazer o desenho aqui, ó, a câmera do pistão 1. Esse aqui é o pistão 1. Ela tem um volume que ele dá nas dimensões que isso aqui vale L e isso aqui vale A, né? É a área do pistão, né? Toda essa área. O volume desse pistão, quando a boia está na posição mais baixa, a gente vai ter como volume única e exclusivamente o ar que está aqui dentro, né? Então, esse volume, VI, é igual a L vezes A. Agora, na segunda situação, em que o pistão, vou fazer o desenho, que o pistão já está alto, a boia se encontra numa posição vertical mais alta, aqui no pistão horizontal, ele vai estar aqui no D, né, na distância D, que ele percorreu, que é o pistão 2, e aqui é o pistão 1. Nessa situação, a gente tem esse volume, que eu vou pintar de azul, que é diferente do primeiro volume. Só para esclarecer aqui mais uma coisa, aqui a boia está na sua posição mais alta, aqui na situação anterior ela está na mais baixa,
que seria como a posição mais baixa seria mais ou menos aqui, mais baixa, e essa distância vertical que ela percorre é igual a h, que é a amplitude, né, que ele falou. Como aqui, inicialmente, inicialmente tínhamos L, só que a boia agora ela subiu uma altura h, a gente vai ter aqui um tamanho que equivale a L menos h, correto? Porque a boia sobe, com o pistão, uma altura h, então ela diminui ali a câmera num tamanho h, então por isso que L menos h. Então esse volume final, ele vai ser igual ao volume azul, que é L menos h, vezes a área do pistão 1, mais D vezes a área do pistão 2, que é A dividido por 10. Existe um outro raciocínio que você poderia fazer para calcular esse VF, que eu vou colocar aqui. Bom, inicialmente o pistão ele não estava aqui embaixo, e ele sobe aqui essa distância h. Você pode considerar que o volume que veio para dentro dessa segunda câmara de ar do pistão 2, ele equivale ao volume que deixou de existir aqui embaixo, que eu estou pintando de vermelho. Então esse VF, ele poderia ser, você poderia fazer, na verdade, a seguinte relação, que esse volume vermelho, volume vermelho 1 é igual ao volume vermelho 2, né? V1 igual a V2, que implicaria então que o volume 1 é igual a área 1 vezes H, correto? A área do pistão vezes H. E o volume 2 é o volume ali da câmarazinha de ar do pistão 2, que é A sobre 10 vezes D. Essa era uma outra forma de raciocinar, mas eu acabei fazendo aqui de outro jeito. Eu vou finalizar aqui as contas. Então, a gente tem o volume aqui inicial e aqui o volume final, a gente tem que igualar eles. Então, VI, que é L vezes A, volume inicial, é igual a L menos H vezes A mais D vezes A sobre 10. Fazendo as contas, perceba aqui que o A, a área, pode ser cancelada se eu divido a equação toda por A. Então temos que L é igual a L menos H mais D sobre 10. Ele pede para a gente calcular o D, então a gente vai isolar o D. Implica que vou passar esse termo para o membro da esquerda, então L menos L mais H é igual a D sobre 10. Portanto, já fazendo a conta, esses L's cancelam, temos que D é igual a 10H. Então o D ele tem um valor que é 10 vezes maior que a amplitude H. Então essa era a resposta. Então agora para finalizar vamos para o item C, que ele pergunta o seguinte, deixa eu apagar aqui. Calcule a pressão máxima na câmara considerando que a temperatura do gás em seu interior não varie. Expresse sua resposta em termos da pressão inicial na câmara, P0, L e H. Bom, ele pergunta a pressão máxima, né? Nisso a gente já pode pensar em usar as leis da termodinâmica. Como ele diz que a temperatura do gás no interior não varia, então a gente tem aqui uma transformação isotérmica. Cara, que fórmula você usaria para resolver essa questão? Né? Muito óbvio que é Torricelli. Mentira, é a lei geral dos gases. Lei geral dos gases, que diz que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido por temperatura final. Só que é isotérmica, então a temperatura sai da brincadeira e a gente vai ter então pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final. Cara, o nosso volume inicial
ele é dado por A vezes L, é o tamanho da câmera do pistão 1. Vou até dar uma voltada aqui no desenho. Esse aqui em azul, ó, que eu já tinha pintado, é o volume 1, volume inicial, que é L vezes A. A, lembrando, é a área do pistão 1. Então, esse é o nosso volume inicial, que isso é igual à pressão final, que é o que o exercício quer, vezes o volume final. O volume final seria A vezes L menos H. Eu acabei passando batido aqui, né, dando uma observação no item C, que ele diz para a gente considerar uma situação em que o gerador é desativado, travando o pistão 2. Então, o pistão 2 ele está fora, tá, do item C, tá? Esqueci aí de fazer essa observação. Então, o volume final ele é só o A vezes L menos H. Então, simplificando, fazendo a conta, o A vai sair. A gente vai ter que a pressão final é igual a L. Peraí. Não. PF é igual a P0 vezes L dividido por L menos H. Que é a resposta que ele pediu para estar em termos de P0, L e H. Perfeito. Bom, e antes de finalizar o vídeo, só vou fazer aqui o pedido para você se inscrever no canal se o conteúdo te ajudou. E também não esquece de deixar like, que ajuda muito, é muito importante para mim, beleza? E é isso aí, tamo junto. Falou, até mais.